mostro aqui para vocês, ó, o livro A Força do Silêncio, do cardeal Robert Sará. Este livro vai ser a base para a nossa reflexão de hoje. Vamos meditar com esse grande cardeal da Santa Igreja Católica? Veja só o que ele nos traz aqui, ó. Os sacerdotes infiéis à memória de Jesus insistem mais sobre o aspecto festivo e a dimensão fraterna da missa que o do sacrifício de Cristo sobre a cruz. E ele já começa mostrando, né? Infelizmente, tem muitos padres, e olha só que um cardeal está reconhecendo isso. Infelizmente, tem muito padre tratando a missa como se fosse somente uma festa e uma reunião de amigos, e se esquecem da dimensão do sacrifício de Cristo sobre a cruz, atualizado, revivido de maneira incruenta, sem o derramamento de sangue, em cada Santa Missa. Não podemos esvaziar o significado da Santa Missa dessa forma. E o cardeal prossegue assim. A importância das disposições interiores e a necessidade de nos reconciliarmos com Deus, aceitando que Ele nos purifique pelo sacramento da confissão, já não estão mais em moda hoje em dia. Cada vez mais escamoteamos a advertência de São Paulo aos Coríntios. Olha só o que São Paulo diz. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, em comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, terá que responder pelo corpo e sangue do Senhor. E cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice, porque o que come e bebe um julgamento, se não discernir o corpo. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Isso aqui São Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 27 ao 30. Quem come o corpo, quem bebe o sangue de nosso Senhor, sem discernir, sem entender o que está fazendo, sem abandonar o pecado e vai para a fila da comunhão de qualquer jeito, come e bebe a própria condenação. São Paulo é muito claro ao falar sobre isso, mas ele vai além. É por isso que no meio de vocês tem tanta gente doente. O pecado é a pior doença. Mas sim, a ausência da graça de Deus, quando nós estamos de maneira a nos afastar de Deus, por nossa escolha, quando a gente cai no pecado e perde a graça santificante, isso sim gera doença, em primeiro lugar espiritual, mas com o nosso interior desordenado, com a nossa mente fora do lugar, com a nossa vida bagunçada, nós ficamos doentes também fisicamente. Todo mal interior através do pecado gera, com o tempo, um mal exterior. É por isso que tem tanta gente doente na nossa sociedade. Eu não quero nomear nenhum tipo de doença, mas quanta gente com a vida despedaçada e com o corpo dilacerado pelo sofrimento. E quantas vezes isso não aconteceu por escolhas erradas e pelo afastamento de Deus, não como uma punição, mas porque, afastando-se daquilo que Deus mostra como melhor, as pessoas se afundam nas escolhas erradas que destroem pouco a pouco a sua vida espiritual e a sua vida material. Você percebe como que o afastamento de Deus e a participação errada na Santa Missa, sem saber o que está fazendo, isso gera doença espiritual e doença física? Nós precisamos viver melhor o dia do Senhor, os dias em que vamos na Santa Missa ao longo da semana. Nós precisamos ter uma profunda percepção da dimensão desse mistério. O Deus que se faz carne habita entre nós, se entrega em sacrifício, agora permanece no meio de nós, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele é remédio. Ele é remédio. Mas é preciso tomar com uma certa disposição, com um preparo. Então, busquemos
a comunhão com Deus, o amor, a misericórdia, uma vida reta. E eu avanço aqui no que o cardeal diz, olha. Como nos recolher em silêncio e adoração como Maria aos pés da cruz, perante o Deus que morre por nossos pecados em cada uma das nossas Eucaristias? Ele pergunta. Como podemos ficar em silêncio e em ação de graças perante o Deus Todo-Poderoso que sofre a paixão por causa de nossas rebeliões, nossas indiferenças e nossas infidelidades? Ora, a posição, o comportamento de alguém na missa deveria ser o comportamento de Maria aos pés da cruz, olhando para o sacrifício de Cristo. A Santa Missa não deve ser transformada numa feira, num lugar de bagunça, de conversa, de olhar para o outro, como é que está vestido, o que está fazendo. Cada pequeno detalhe eu tenho que virar minha cabeça e ficar olhando como aqueles passarinhos que ficam com a cabecinha girando para todo lado. E quando entram numa água, você já viu esse tipo de passarinho? Eles pulam numa água e fazem aquela bagunça na água. Tem gente que parece esses passarinhos fazendo um estardalhaço por onde passam. Dentro da igreja fazem isso também. Essa falta de silêncio, essa falta de educação espiritual e religiosa, falta de senso devocional. Isso revela um coração que se afastou de Deus e permanece frio, mesmo no ambiente que foi feito para rezar. Isso é muito triste. Será que acontece na sua paróquia? Não é para a gente julgar também. É para a gente rezar e para a gente dar o nosso exemplo de silêncio, de devoção, de bom comportamento, de oração. Você pode comentar aí se acontece algo assim na sua paróquia, mas a gente reza, a gente coloca isso em oração. Eu rezo por aqueles que não estão sabendo aproveitar o valor da Santa Missa.